Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Florescercast. Hoje a gente abre espaço para uma conversa que toca muitas camadas da vida, das relações, da escuta e da presença. É a maternidade atípica. Para essa troca tão especial, a gente traz aqui a Adria Barroncas. Adria, é uma alegria enorme ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Adria. Antes de começarmos o nosso bate-papo, queremos saber um pouquinho quem é a Adria para além da maternidade, para além dos desafios dessa missão tão bonita que você tem. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente ter um espaço de fala, né? Quando se trata da maternidade atípica, apesar de cada mãe ter um olhar diferente, mas voltando a mim, quem é a Adria? A Adria é a filha, a Adria é hoje a mãe do João, a Adria é a esposa do Edgar, a Adria é a irmã, é a tia e é também, apesar de toda essa demanda, a profissional na área da psicologia. Então, vamos começar o bate-papo falando um pouco também sobre os medos e os anseios que a Adria carrega, tá? Que não são poucos, são muitos, mas a gente tem duas escolhas: ou a gente se consome pelo medo, ou a gente mete o pé na porta e vai para frente. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, é mais ou menos isso. Você falando, vai com medo mesmo, né? Eu lembro você quando recebeu o diagnóstico, né, do seu filho. Quanto foi difícil naquele momento, né? E como foi? Fala assim pra gente, assim, porque a gente tem mães, né, que passaram por isso, que estão passando por isso, né, e receberam um diagnóstico. Às vezes a gente acha que é limitante. Quando a gente vê naquele primeiro momento, a gente pensa que é o fim, né? Ou então é só isso, né? Então conta pra gente como foi você ressignificar, porque eu posso dizer, por conhecer, né, que você realmente ressignificou. Como foi chegar essa notícia e o que você fez com ela? Meninas, eu tive a sorte, né? Hoje eu entendo os desígnios de Deus, eu sei o quanto você, Grícia, é bem religiosa em relação a isso, a Paula também, por vir de uma família que trabalha muito a parte do catolicismo. E quando eu comecei a faculdade, eu tive a honra de estudar com vocês e vocês poderem participar dessa minha nova etapa de vida, que é assim que eu costumo chamar. Eu vim de uma faculdade de enfermagem que parei no sexto período. Seguida, eu vim de outra faculdade de medicina que eu também parei no sexto período e eu não conseguia entender porque eu não conseguia fechar esses ciclos. E depois voltei a Manaus para ficar com a minha mãe. Engravidei sem poder engravidar. E nesse período, assim que eu tive o João, que ele começou a passar pela parte da investigação, eu entrei no curso de psicologia. Foi quando eu conheci vocês. E aí foi fundamental eu estar naquele lugar, eu estar naquele curso, eu conhecer as pessoas como vocês, como a nossa professora e psicóloga Carla Guimarães. Ela foi uma grande virada de chave para mim ali, porque a única coisa, quando eu recebi o diagnóstico do João, meninas, a primeira coisa que eu pensei foi trancar a faculdade e mergulhar em livros para tentar ajudar o meu filho. E foi ali que eu percebi que teria sido o maior erro da minha vida. Porque mesmo com todo o conhecimento que hoje eu tenho, com toda a parte técnica que eu aprendi, eu às vezes não sei o que fazer. Eu às vezes fico pensando assim, agora, para onde eu vou, o que fazer? Porque cada criança, ela tem um comportamento diferente, ela é única. O ser humano, ele é único, né? Só que cada autista, ele tem a sua especificidade. E o meu filho não é diferente disso. E uma das coisas que me ajudou muito, justamente após o diagnóstico, foi olhar para mim e não perder a minha conexão com o João. Que eu digo que esse é o maior pecado de nós pais. Quando a gente vê um filho, não falo só do autismo, eu falo de qualquer síndrome, de qualquer comorbidade que a criança tenha. A gente tende a focar só no problema. E a gente esquece que ali, do autismo ali, por exemplo, o João, ele é autista, ele é TDAH. Mas e quem é o João para mim?
O João é meu filho. Ele é o amor Para da além minha do vida, diagnóstico, né? para além do diagnóstico. E a maioria das mães, elas se perdem aí, elas quebram esse elo. E aí é onde a gente só consegue ver o autismo na criança. Se você perguntar, vocês que são profissionais da área, fala assim, mãe, quem é o teu filho? Elas não vão saber te dizer, elas vão falar assim, ah, ele não dorme, ele é seletivo, ele anda na ponta do pé, ele roda, 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 ele morde, ele não Ele interage. alimenta os brinquedos, alimenta as coisas, Elas só vão te falar As as características, né? do características que o autismo. autismo apresenta. Aí tu fala assim, tá, mãe, ok, eu sei, isso faz parte da tarefa dos sinais e Do sintomas que a espectro. gente enquadra dentro do espectro. Mas, para além disso, quem é a tua criança? A maioria delas, meninas, olha que eu já atendi para mais de 1.000 mães. Eu acho que se 5 disseram para mim quem eram, foi muito. Aí eu fiquei olhando e todas começam a chorar porque elas percebem que ali elas perdem. Não por querer, mas é por desespero de não conhecer, pela falta de conhecimento e principalmente pela forma como a gente recebe o diagnóstico. Porque vocês são mães, a gente idealiza uma criança, a gente idealiza um filho, o erro da gente também, de fazer e realizar os nossos sonhos. E nós sabemos que, infelizmente, não é Não é assim. assim. Então, quando aquilo acontece, a gente faz o quê? Esse filho, ele tem características, ele tem jeito próprio, ele tem comportamentos que divergem dos outros. Eu tenho que começar a entender o que é isso e não perder a minha conexão com essa criança. E é quando a gente começa a entender, por exemplo, o João. O João, ele precisa fazer medicação durante o dia. Eu não consigo medicá-lo. Porque eu preciso saber quem é o meu filho. Porque a medicação, ela mascara, ela camufla a tua criança. Ou ele fica dopado, ele fica quieto demais, mas quem é ele sem a medicação? O meu foge de casa. O meu mergulha no tanque. O meu joga fora o celular dentro do tanque. Ou ele pinta. Ele é uma criança. A Adria fugia. O pai quebrou 10 grades de Coca-Cola Que o cheia. João não ouça isso. Entendeu? Então, como é que eu vou achar que eu mereço um filho quietinho? Aí hoje eu tava falando com a minha filha, que eu tenho uma filha do coração, né? Que é a Lili, é meu braço direito. Ela falou, tio, o João tá muito assim. Eu digo, filha, o João é criança. No dia que o João estiver deitado e quieto, tenha Corre, certeza né? que ele tá aprontando, ele tá doente. Das duas, uma, isso é fato. Aí ela disse, é verdade, né, tio? Eu disse, então deixa ele ser criança. Então, voltando ao assunto, meninas, é isso que acontece. Após o diagnóstico, quando a gente recebe, não há uma pessoa que diga assim, mãe, olha, vai acontecer isso, mas a gente pode fazer isso. Não. Quando eu recebi o diagnóstico, o médico jogou no peito e falou assim, procure o INSS. E eu olhei para ele e falei assim, tá, mas eu estou numa clínica particular, o que eu vou fazer no INSS? Eu saí de lá, gente, sem saber para onde eu ia. E você imagina, E eu fora o teu estresse com as escolas, né? Que eu lembro muito bem. lembra? Então é muito difícil. Aí o pior, a gente não tem. Se as mães que são as mães não têm informações adequadas, tu imagina as escolas, tu imagina os locais para receber a tua criança. Porque cada criança, por exemplo, vocês sabiam que o único local no estado do Amazonas, pelo menos aqui em Manaus, que tem a placa correta é o DB? Porque o primeiro lugar é o número 0, que é o autismo. A pessoa falou, não, tem que ser o cadeirante ou o idoso. Não. A criança Prioridade, né? autista Zero. é 0. Ela não entende por que que ela tem que esperar. Então, ela pode entrar numa crise, ela gera desconforto para o pai, para uma mãe, pode gerar uma grande confusão dentro do supermercado. E eu ainda vou para além disso, Adriana. As pessoas também não buscam entender, né? Eu, Não tem eu, empatia nenhuma. não, eu passei por uma situação dessa no supermercado daqui de Manaus. Tinha um rapaz, acho que tinha uns 15, 16 anos, estava com, acho que não sei se era pai dele, acho que era pai, avô, não sei. E nós estávamos numa fila, ele estava na frente, só que como ele não entende, apesar de ter 16, 17 anos, ele saiu da fila. Aí queriam que ele voltasse pro fim da fila. Eu falei negativo, ele vai ser atendido agora. Ele tem prioridade. Aí passar na frente de todo mundo, o pessoal ficou mandando. Eu falei pra moça do caixa, pode atender ele tem prioridade, atenda ele. Aí o pai dizendo, chegou lá, obrigada. Eu digo, não, você não tem que agradecer, não. É seu direito, seu e dele. Aí ele pegou, passou, foi atendido. Mas as pessoas não têm essa empatia. O pessoal pensa só em si, né? Não pensa no que vai acontecer O com aquela egoísmo, né? criança, com o jovem, com o adolescente, com o adulto. Eles querem serem servidos. Aí tu imagina, né? Essa mãe já vendo uma sobrecarga, por exemplo, o João tá com distúrbio do sono agora, tá totalmente Meu desregulado. Deus. Hoje eu fui dormir 8 horas da manhã, quando eu tava falando com você. Quando eu parei de falar com você, foi a hora que eu dormi.
Eu tô virada, porque ele não tá conseguindo dormir. Ele tinha que ir pra aula, que ele tinha que fazer uma prova. Então, o que acontece? Aí essa mãe já vem de noite, eu tô falando de uma noite, 2, 3 noites que eu tô assim com o João. Tu imagina uma mãe que já vem, olha, E que tem mais de um filho autista. exatamente. Então, ela chega num ambiente público que não tem nenhum tipo de suporte, nem para ela, nem para a criança, numa escola principalmente. Tu deixa a criança dar 10 minutos, você pode me buscar seu filho? Aí a mãe tá toda preparada para ir no médico de repente. Ela tem que voltar, ela tem que largar tudo, 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 tudo. E entrar o diagnóstico e o marido sair pela porta de trás também. Muitas vezes. Muitos. A maioria. Então, quando a gente vai tratar sobre a maternidade atípica, meninas, eu costumo dizer que cada mãe tem a forma de enxergar o seu filho. Algumas até dizem que eu romantizo. A questão não é romantizar porque eu sei meus dias de luta, entendeu? Eu sempre tento ver tudo da forma mais positiva possível, porque eu estou falando do meu filho, não estou falando de um estranho. Eu estou falando do amor da minha vida, entendeu? Então, quando eu fiz uma pesquisa de campo na época da faculdade, e eu conversando com da presidente de uma instituição, que é uma amiga minha, e eu perguntei como é que ela via o filho dela. E ela já vinha assim de batalhas bem mais árduas, né? Ele já estava bem mais velho, assim, ele já tinha mais de 12 anos, o João só tinha 2 anos. E ela disse assim para mim: é cansativo, é doloroso, a gente tem medo de morrer e deixar eles, que a maioria das mães também tem esse mesmo medo. Aí tinham mais ou menos 5 mães assim, começaram a me escutar. Aí elas entraram na conversa e falaram assim: é muito sofrimento pra gente, meu marido me abandonou, todas falaram a mesma coisa. Aí eu fiquei olhando para elas. Aí uma me perguntou assim: e a senhora, dona Adria? Como é que a senhora vê o autismo no seu filho? Aí eu olhei, falei assim: meninas, é o seguinte, não desmerecendo e nem desvalidando a A dor dor de de cada um. vocês, mas eu, Adria, não consigo enxergar o meu filho assim. Aí elas olharam para mim. Como não? Isso o João não falava. Meu filho foi me chamar de mamãe com 3 anos de idade, gente. Eu tava lá em Parintins, entendeu? Eu chorei, chorei, chorei. Então, quando aconteceu de eu falar para elas assim, eu vou falar em metáforas para vocês me entenderem melhor. Quando a mulher vai engravidar, Deus está olhando assim, aquela ali vai ter um carro, aquela ali vai ter um carro, aquela ali vai ter um carro. E quando eu passo, ele falou, não, aquela grandona não, aquela grandona ali vai ter um avião. Ele me jogou dentro de uma cabine de um Boeing 174 maior. Eu olhei para aquela cabine e falei, tinha mais de 2.000 botões. Ele falou assim, aprende a mexer em cada botãozinho desse. Só que é o seguinte, não é você que vai levantar voo, não. Tu vai ter que ensinar o teu filho para ele aprender a mexer aqui. Tu só vai poder acompanhar ele, mas o resto vai ser só ele. Aí, entre dirigir um carro e pilotar um avião, não é mais trabalhoso pilotar um avião? Elas pois é. Então, todo dia eu estudo, todo dia eu busco aprender, todo dia eu tento ensinar o meu filho. Aí eu perguntei assim para Deus, eu falei assim, Deus, mas ele vai voar? Aí ele virou para mim e disse assim, isso vai depender exclusivamente de você. Ele vai estar voos que você nem imagina. Então é assim que eu, Adri, enxergo o meu filho. Hoje eu sou a comandante dele, mas no futuro ele vai ser o meu piloto. Todos começaram a chorar. Amiga, eu tô aqui me confiando. Mas sabe por quê, gente? Porque a capacidade que eles têm de aprender é absurda. Gente, o nosso filho, meu e do meu marido, é que ele fica com raiva quando eu falo meu filho. Eu tenho que falar o nosso filho. Quando a gente começou a desconfiar, ele tinha 1 ano e 4 meses. Ele correu pro pátio, ele olhou para a placa do meu carro e disse A-O-U. Aí ele olhou para a placa do meu irmão, que eu não sabia, A-O-U, era a mesma letra. Aí meu marido falou assim: ele tá lendo? João, que letra é essa? Ele A. E ele falou aleatório, o A-O-U. Aí ele olhou para mim e disse assim: I-E. Onde estava o I e o E. Aí eu falei, amor, ele sabe o alfabeto todinho. Aí eu digo, que número é esse? Aí ele, 4, 8, 8, 9. Ele falava 9 no 9. Aí eu digo, Adriano não sabe ler. E a gente nunca tinha ensinado. Em inglês. Em inglês. E detalhe, ele não falava nem papai e nem mamãe. Mas aí o abecedário, os números, todos. Hoje, se tu fala assim, João, soletra o nome da mamãe, ele fala A-D-R-I-A.
Ele adora soletrar. Eu tô até pensando em Olha, começar. olha. Fica a dica, Fica a né? dica, a dica. Mas assim, Adri, a gente continuando, a gente escuta muito as pessoas dizerem que as mães atípicas precisam aguentar tudo, né? Como se isso fosse como se elas tivessem que passar por tudo sem se sentir cansada, sem se sentir é, 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 Sobrecarregada. sobrecarregada, mas a palavra que eu gostaria de usar fugiu agora. E como é que você vê? Como se ela tivesse que ser forte o tempo todo, como se aquela Mulher dor fosse Maravilha, né? invalidada, que ela está sentindo, que ela tivesse que passar por aquilo dali e acabou-se. E como é que você aprendeu a pedir ajuda, uma vez que a sociedade mostra, diz que que vocês não podem sofrer, que vocês precisam aguentar aquilo ali e acabou-se. As pessoas costumam falar assim, Adri, você é uma mãe que você tem suporte. Quem tem suporte é o João. O João ele tem uma irmã, o João tem um pai, o João tem uma mãe, o João tem um avô. A Adri tem um marido, uma filha e hoje um pai. Porque minha mãe hoje partiu, né? Fazem 3 anos que ela partiu, que era o meu alicerce. Aí eu pergunto assim, e eu? Onde é que eu tô? Então, as únicas vezes que eu acho que eu fraquejei foi quando eu infartei. Eu já estou no meu terceiro infarto. Então, eu dirigi uma instituição, era muita sobrecarga para muitos problemas, e para me poder conseguir desobstruir um pouco a minha demanda, eu preciso ter vida social. Eu preciso ter o meu momento. Eu preciso sim, eu gosto sim de tomar minha cervejinha, de vez em quando fumar meu cigarro, eu sei que não pode, porque eu infartei. Não façam isso. Inclusive, mas a gente precisa tirar um tempo pra gente. A mãe fala, mas eu não posso sair porque não tem que ir com meu filho. Mas na hora que ele dormir, liga o chuveiro, vai para debaixo do chuveiro, chora o que tem que chorar, escuta uma música. Porque o celular, às vezes, ele não é só para Facebook, Instagram. Sim. Ele tem para meditações, ele tem para uma palavra legal, se você pesquisar, tem vários suportes para ajudar a gente. Muitas vezes, eu escuto vários tipos de meditações guiadas, porque a minha sobrecarga, além do meu filho, eu cuido de um pai cardiopata, cego, acamado. Então, a minha Tá preocupação está dobrada, até né? mais nele do que no João. O medo de perdê-lo a qualquer momento, porque meu pai ele é sintomático. Ele tá ali, pô, já era. Mês retrasado, o papai passou 15 dias na UTI. E ele estava normal, ele acordou com dor de cabeça. Falou, minha filha, minha cabeça está doendo. Quando eu cheguei no hospital, ele, pô, foi direto para reanimação. Então, a gente vive numa corda bamba. E o nosso medo em relação. Agora, assim, eu sempre falo para as mães: se você está sobrecarregada, tu vai passar toda essa energia para a criança. Tu só piora. Quando a criança começa aquilo vai enchendo, vai enchendo. A mãe vai estourar. Liga o chuveiro, bota debaixo do chuveiro, porque água acalma. É quando eu falo para as mães, mãe, quando não estiver dando, liga o chuveiro, vai tomar um banho, roda o teu quarteirão, segura ele quer andar, roda o quarteirão, respira, porque às vezes a maioria delas não tem Suporte, né? suporte que possa ajudá-las com a criança, né? E outra coisa, a maioria dos amigos também se afastam. Parece assim que a gente fica repetitiva, porque a gente só fala disso. Mas é aquela coisa, se tu acaba de descobrir que teu filho está dentro desse universo, tu vai querer falar de quê? De bolsa? Não, tu vai querer saber o que que é, para onde ir, o que fazer, como cuidar. Porque tu tá falando do teu filho, tu não tá falando de um estranho. Então é complicado até a gente ter que se tolir para não falar tanto sobre isso e as pessoas se incomodarem, entendeu? Eu passei por isso na faculdade. As pessoas chegaram ao ponto de não querer fazer trabalho comigo, porque eu só falava de autismo. Eu falava assim, eu estou falando do meu filho. Então aqui é hora de eu aprender. Eu lembro uma vez que tu falou que tu apresentou, a gente parabenizou e tudo, e tu disse assim, engraçado, vocês agora estão validando, não que fosse a gente, mas assim, tem tanta gente que diz que não aguenta mais ouvir falar. É. E eu passei por isso. Então, aquilo foi uma porrada muito grande para mim. Eu falei assim, nossa, porque a gente não é que a gente queira só falar disso, Grace, é que a gente precisa falar disso. Entendeu? Enquanto essa luta não for uma luta leal, porque hoje é desleal, né? É.
Precisa estar falando. E a gente é prova viva disso, dentro da própria universidade, o que se fala do autismo? Muito pouco. É que nem que a gente fala dos outros transtornos, né? É. É bem superficial, só para dizer que nós Vimos. ouvimos falar. E Nem qual é a vimos, nossa maior ouvimos demanda falar. hoje? É. TDAH, autismo, DI, coisas que a gente ouviu assim lá longe. Eu acho que o Lá autismo eu ainda fora. enfatizei mais com vocês, assim, gente, prestem Sim. atenção, observem. E eu sempre falo, é a forma como você encara isso, entendeu? Ou eu encaro o autismo como um problema na vida do meu filho, ou eu encaro ele facilitar a vida dele em relação a isso. Sim. E é o que eu tento fazer. Eu digo, gente, infelizmente, o autismo ele vem de uma imagem de uma demência, né? Antigamente não era autismo, era uma pessoa demente que pegava eletrochoques, que tomava remédios para ficar catatônicos ou amarrados dentro do De uma manicômio, sala, numa sala. Então, quando se percebeu que com medicação, com terapia, com reforço positivo, a gente conseguia mudar a qualidade de vida dessas crianças e se tornar adultos totalmente produtivos, inclusive ultra mega power inteligentes, né? Que hoje são os superdotados, não se usa mais a nomenclatura de crianças Asperger, né? Uhum. Vocês sabem a história, eu já contei pra vocês lá na sala, ou vocês esqueceram? Não, eu esqueci, mas pode falar. Aproveita que tem gente ali que nunca ouviu falar. Pode falar. Eu pesquisando nas minhas andanças e assistindo uma advogada extraordinária, vocês lembram? Eu comecei a assistir, mas não assisti todo. Aí eu assisti. E ela mesma, ela relata isso dentro do episódio, que ela falou, Sério. Asperger foi um seguidor de Hitler. Então, o que aconteceu? Ele selecionava as crianças altamente funcionais e inteligentes, que são os ditos gênios, Uhum. e as crianças menos produtivas, a nível de suporte 2 e 3, ele jogava na câmara de gás e matava. Quando isso foi descoberto, eles baniram esse nome e colocaram agora os gênios, que é o suporte 1, né, que a gente fala altamente funcionais, o suporte 2 e o 3. Então, o que acontece? Aí a mãe fala assim, meu filho é de suporte 3. Se você estudar a fundo o autismo, gente, o suporte 1, 2 e 3, você nunca... Eu peguei um baile do médico do meu filho. Eu falei assim, doutor, eu queria fazer um teste para saber qual é o grau do meu filho. Aí ele olhou para mim. Qual é o quê? O grau do meu filho. Pensou, gente, o cara tá formando na faculdade. Aí ele pegou, ele imprimiu de novo o laudo do meu filho e falou assim, lê para mim, tu sabe ler? Eu digo, igual quando mandaram eu voltar pro Mobral lá da faculdade. No quisqueiro. Aí eu peguei, virei e falei assim, é autista, né? Glicídia. Ele falou assim, onde é que tem grau aí? Eu falei, mas doutor, não faz um teste? Ele, que teste? Sério, eu te explicar uma coisa. Quando a gente usa grau 1, 2 e 3, a gente está falando a nível de suporte. Mas a criança que está no suporte 3, que vocês falam grau, se você trabalhar, se você ficar em cima, fizer de fato um trabalho, ela vai para o 1, ela vai para o 2. Assim como a 1, se não for reforçado, ela cai para o 3. Então não existe grau, existe nível de suporte e dedicação. Você entendeu? Eu disse, entendi. Sim, quando tu fala disso de dedicação, Sofia, linda, beijo e parabéns. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que é autista e ontem ela teve uma vitória muito grande com ele. Ele era seletista alimentar, ele fazia. Ontem ela deu um depoimento na rede social dela e ela falou, ela tem até uma loja, acho que é Mama Vita, o nome da loja dela, eu não recordo o nome da loja agora. E ela falou ontem que ele começou fazendo 6 terapias. E ontem ele pegou a alta da terapia alimentar, só tá com a TO agora. Então, assim, ele tá com, acho que é 8, 9 anos o Biel. E assim, eu venho acompanhando a história dele. Nossa, ela falava pra mim, Paulo, ele não consegue comer, ele não come nada, ele não comia nada. Ela tinha que inventar, né? Começou a fazer terapia alimentar. E ontem ele pegou a alta da terapia alimentar. Hoje ele já come feijão com arroz, já come carne, já come frango, pede para provar as coisas. Então, assim, nossa, isso é uma vitória tão grande para elas, pessoas que não vou dizer nem que são insensíveis, mas assim que não acompanham, Não conhecem, né? não conhecem, Não tem conhecimento. acham que isso né? daí é só mais uma coisinha. E a gente que sabe realmente o que é, como funciona, nossa, eu vibrei tanto por ela ontem, quando ela postou isso, a alta, eles deram um diploma para ele, de alta, tudo. E só de você imaginar que uma criança começou com 6 tipos de terapia e hoje só vai ficar com uma, É. né?
você vê a dedicação dessa mãe, o reforço que essa mãe deu para essa criança, A né? resiliência dela. Resiliência. E assim, ela não deixou de viver também, como você falou. Ela sai, o Biel é filho de pais separados, no final de semana fica com a mãe, no final de semana fica com o pai, né? Então, assim, ela tem a vida dela. Ela não deixou de viver a vida dela, porque senão ela ia surtar, Tá certíssima. né? Então, assim, isso é muito bacana que tu trouxeste agora, porque a gente acaba aqui vendo que tudo depende de nós, eu digo, enquanto pais, né? É. Que se a Suporte que a gente, gente dá. que se a gente não der o suporte necessário, ele vai regredir. Se dermos, ele vai progredir. É a mesma coisa vocês, que são mães. Se você não educa seu filho, se você não for o espelho do seu filho, você acha que ele vai conseguir dar continuidade ao teu legado? Não. Na maternidade atípica, o que você fala 5 vezes para tua filha e para o teu filho, eu falo 100 pro meu. O que tu faz com o teu filho e ele aceita rápido, o teu é a mesma coisa, o meu eu tenho que fazer umas 50 vezes até ele entender Por quê? o porquê. Mas o meu filho leu com 1 ano e 4 meses, o teu leu com quantos? 6. 6. Tu entendeu? O meu filho 5 sabe, se anos. ele chegar a pegar aquele computador, ele sabe editar, botar áudio. Ele sabe fazer isso, gente. Eu não sei nem mexer no WhatsApp direito. Tamo junto. Somos dessa, te juro. O lazer do meu filho é fazer vídeo, ele mesmo editar. Aí ele bota Itaú, o Banco de Todos, Globo, Hora 1, e ele vai botando as imagens. Jura você? Aí ele ainda posta no TikTok. No YouTube. Mas se tu Eu for não sei ver, nem mexer, né? ele apaga porque ele não quer que ninguém veja. Oh, meu Deus! Ele é desse jeito. Se você ver meu celular, às vezes dá pau que eu não consigo mexer de tanto vídeo que ele baixa para poder fazer as montagens. E ele faz o tempo certo. Então, o teu filho é bom. Eu com 39 anos não consigo fazer isso. Minha filha, eu tô com 46, eu continuo. E eu tenho certeza que eu não vou aprender. Então, e a celebração de cada conquista, pra gente, é mais gratificante pelo tempo que a gente insistiu. E a gente viu que valeu a pena. Porque o cotidiano vocês cumprem na educação dos filhos de vocês. E a gente, além do cotidiano, tem a insistência, tem a persistência, tem a perseverança, entendeu? Tem aquela coisa assim, o incansável para manter ele dentro da linha. E a gente, olha, provavelmente, meu filho, a maioria das mães, gente, quando as crianças recebem diagnóstico, elas desvalidam a capacitação deles. Podem prestar atenção, não, eles podem sim, acreditem. Aí eu falo assim, Eli, que é minha filha, quando eu morrer você vai ficar com o João? Ela disse, tia, o João vai dar baile na gente, tia. Ela fala, "A senhora Ele que vai ver, cuidar, né?" Ele que vai cuidar da gente. Aí eu fico achando graça. Eu disse, é verdade. E outra, ele vai aprender a dirigir logo, logo. A gente tem que estar escondendo a chave do carro, gente, porque ele sabe dando a chave. Meu E ele Deus! quer dirigir. Ele já botou na cabeça dele. Aí o Edgar falou, quando ele alcançar o pedal, eu vou logo ensinar. Ele não vai ter jeito, ele vai. É melhor ensinar melhor do que. ensinar. É. E vamos continuar por aqui, né? Na clínica, a gente vê o quanto é importante validar o cansaço, que aí voltando ao que a gente está falando, né? Inclusive o cansaço de ser invisível. É. Você sentiu em algum momento que a sua história não tinha espaço para ser contada? Aquilo que a gente conversou da faculdade, né? E foi justamente ali a minha virada de chave. Porque se ali estavam se formando profissionais ao qual eu iria buscar para o meu filho e para mim futuramente, já estavam pensando assim, tu imagina a minha resistência, mais a minha hoje, né? Então, quando não é comigo, quando não é no seio da minha família, pouco me importa. Aí a gente se pergunta, até onde a gente pode chamar de um bom profissional? Verdade. Até onde a gente pode de fato dizer assim, porque eu sempre digo, a psicologia é realmente para quem tem um grau de empatia muito alto. Porque a gente se doar, a gente ouvir, a gente tentar solucionar, não tentar fazer transferência, principalmente eu, quando eu via mães que estavam assim, sobrecarregadas e eu também estava, eu me afastava, eu falava assim, não, eu não posso. Porque se eu percebesse que o assunto era muito parecido com o meu, Você fazer a conta transferência. eu faria transferência na hora, eu tinha essa consciência. Então, eu sempre chamava outro profissional do instituto, eu digo, entende, é melhor. Ah, eu digo, eu sei, porque
meu filho É passou por uma saber sobre o seu rejeição. limite, né? Exatamente. Então, e aquilo doer em ti, porque dói muito na gente. Quando é com o filho da gente, faça o que quiser com a gente. Mas com o filho, não. Não faça. Principalmente quando é uma pessoa inocente, Sim. que não carrega malícia, que não carrega maldade, entendeu? Que faz por impulso, que não tem noção do perigo, e as pessoas acham que é tolo, que é mimado, que a mãe não sabe educar. Eu, gente, na fila do Bob's, o meu filho querendo pegar o sorvete do rapaz da frente, se fosse um filho, eu quebrava na porrada. Aí esse aqui falou assim, meu marido, Deus sabe o que faz, porque ele desceu com o carrinho das compras e eu fiquei na fila. Aí a minha filha queria brigar comigo, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, bora, bora, bora. Quando eu cheguei em casa que eu fui contar pra ele, porque se eu tivesse contado Ele lá, Ele tinha voltado. Sim. então seria uma Porque situação é muito revoltante, difícil. É né? muito revoltante. Assim, a gente está toda hora enfatizando, falando, dizendo, e parece que as pessoas se recusam a acreditar, como eu falei, porque não é no seio da tua família. A própria maternidade, ela já, no início, ela invisibiliza a gente, né? Não é mais a Grace, a Paula, a Adria. É a mãe Do de, fulano. né? É a mãe de Ciclano, é a mãe. Então, por um tempo, essa nossa imagem, essa nossa identidade, ela é perdida, né? A gente não consegue se arrumar, a gente não consegue se olhar como mulher, né, se enxergar. E eu imagino que essa situação, ela perdura muito mais para uma mãe atípica, E a né? gente é mãe, depois a gente vira tia, né? Dos amigos dos Dos filhos. nossos filhos. E assim, eu imagino, eu fico pensando, né, Adri, assim, a minha filha, ela foi muito grudada em mim, né? Muito, muito, ainda é, né? Mas pequena, eu ia pro banheiro com ela no colo, né? Tomava banho com ela no colo. E aí, quando for. E já era difícil, assim, eu me ver longe dela. Assim, desassociar essa identidade conjunta. E isso no autismo, com as mães atípicas, né? Eu acredito que é muito mais difícil. É porque pelo medo da nível. rejeição. E pelo nível de cuidado que requer, né? E a gente sofre com isso, meninas. Vocês sabem que o João, quando 2 anos teve que buscar a interação social, eu busquei uma escola e ele sofreu a rejeição. Sim. Isso me bloqueou até hoje, de uma tal forma que o meu filho não consegue. Hoje eu pago a mediadora dele particular. Eu não consigo mandar meu filho para a escola se não for com a mediadora. Se ela faltar, ele falta. Não adianta. Aí o professor dele me deu um baile essa semana. Você tem que confiar em mim? Eu disse, meu amor, a questão não é você. A questão é que o meu filho é muito astuto. Ele fugiu um dia desse de casa. Deus não quis levar ele, graças a mim, acho que ele ficou com medo, vai morrer se eu levar esse menino. Juro. O João me cegou o pai dele, cegou a irmã, cegou a mediadora que estava lá em casa. Ele passou por 2 portões enormes, de cueca com o celular na mão, atravessou a avenida principal para pegar um Kinder Ovo. Ainda voltou. Chegou lá em casa assim, desculpa, tá, mamãe? Ele Chegou acabou mesmo, todo. Esse aqui, Você vai ter que pagar. Falando. sabe? E agora, como é que ela deixa ela vendo uma criança? E o ônibus passou um palmo para não levar ele, ainda voltou para trás. Misericórdia. Eu não quis ver essa filmagem porque a gente sempre vai no mercadinho da esquina da minha casa. A gente nunca atravessa com ele. Ele invocou de atravessar. Porque eu sou desses. Desafio. Quase que a mãe infarta pela 4ª vez, quando soube. Mas graças a Deus ele tá lá. Então a gente tenta conversar, a gente tenta falar para ele. Aí ele fala assim, ele tem medo de tudo que fala, que se move, ele não gosta. Por exemplo, tu pode dar 1000 pelúcias, ele vai amar. Agora se a pelúcia falar, minha filha, acabou com o menino. Não gosta. Aí eu falei assim, e ele tem medo de pássaros, não gosta. Aí ele virou e falou assim, eu digo que tem uma coruja muito grande lá fora. Aí ele falou, não, mamãe, coruja não, ele tem medo de coruja. Então, até hoje, só que no dia que ele quiser descobrir o que é a coruja, acabou pra mim. Acabou pra mim. Ele tem que ter medo de alguma coisa. A gente sabe que não pode reforçar não pode, medo, mas alguma coisa eu preciso dar um Tem limite. mecanismo, né? Por ele não ter noção do perigo, então ele tem que ter noção do medo. Então eu trabalho o medo, né? Que o perigo para ele tu esquece. Ele vai Perigo embora. não existe. Perigo não existe para ele, não. Mas é como você falou, Grace, as pessoas realmente, é por isso que existem a depressão pós-parto. Porque quando a gente está grávida, a atenção é voltada para a gente por estar gestando, né?
E quando a criança nasce, vários memes você vê a mãe jogada lá toda lascada, todo mundo babando a criança. É a mesma coisa na maternidade atípica. Só que a gente, depois de um tempo, quando tem um filho, né, a gente consegue se acoplar de novo com a criança. E na maternidade atípica, não. Ah, a mãe dele, ela é mãe atípica, ela é mãe atípica. Não, mas a Adria, ela é mãe da Lili também, ela é filha da Dona Maria Augusta, ela é psicóloga, ela é ex-atleta. Querendo ou não, já fui atleta, meninas. Norte e Nordeste, campeã brasileira, entendeu? A Adria também tem amigas, a Adria gosta de sair, a Adria adora samba. Entendeu? Eu sempre sou nomenclaturada. Não, ela é mãe autista. Ou ela é estressada, ou nervosinha, ou a barraqueira. Porque é isso que eles falam, que nós somos, né? Eu tento, a minha irmã sempre fala, mano, ignorância é pra todo mundo, conhecimento é pra poucos. Ignora. Eu falei assim, tá, mano, no dia que tu tiver com o João no teu colo e alguém olhar pra ele de olho Falar torto, besteira. eu quero ver se a tua educação vai falar mais alto, porque ela é pior do que eu. Ela disse assim, o quê? Eu vou presa. Eu digo, não, educação. Ela disse, espere em Deus que isso não aconteça comigo. Mas é verdade. E o pior ainda é quando a família também não aceita. Aí a dosagem é dupla, viu? Eu tenho mães que, infelizmente, não frequentam a casa das suas mães, que são avô das crianças, porque não toleram Eu não digo nem o a família comportamento. enquanto o restante da família, eu digo a família dentro de casa. O pai e a mãe não aceitam que o filho é autista, Aí né? é difícil para a escola, Aí, sabia? eu não digo nem para a escola, eu digo para a criança, né? Porque a criança não está Perde tendo. suporte, né? Ela não tem Total. suporte nenhum. Só acha que a criança é uma criança bagunceira, uma criança danada, uma criança que não obedece, É. né? Não procura um tratamento, não procura nada, né? Quando a mãe quer procurar, o outro lado não deixa procurar, ou vice-versa, Uhum. né? É bem complicado isso, né, Adria? Muito, muito complicado, porque a gente, quando você não quer aceitar, você acaba com a qualidade de vida daquela criança, com a estrutura do teu casamento, porque vai chegar uma hora que não vai aguentar, porque chega uma hora que vai trabalhar distúrbio do sono, distúrbio alimentar, comportamento, as estereotipias, a autoagressão. Então, se não tratar, tudo isso pode ser desencadeado. Entendeu? Aí, além de um tipo de síndrome, aí vem outras que acompanham. Comorbidade, né? Aí vem o TDAH, vem a deficiência intelectual, pode vir convulsões. Então, a mãe só está postergando outros problemas, entendeu? Então, se tu pode resolver um, para isso, gente, a medicina avançou. A medicina hoje tem tantos remédios que podem ajudar, que podem dar suporte. A maioria dos casamentos se desfazem por não haver essa conexão de você conversar, de você explicar. Eu fui uma que várias vezes eu pedi para me separar do meu marido, porque eu queria só cuidar do João. Ele falou: Ei, eu sou o pai dele, eu tô aqui. Então, isso eu agradeço meu marido por me amar demais e não querer largar minha mão. Porque eu, por mim, ele sabia disso, você não vou fazer isso. Eu sei que isso é um reflexo teu de desespero. Porque tu quer resolver tudo. Eu sou assim, infelizmente, eu tenho TDAH. Vocês sabem que TDAH, gente, ele Pra é, ontem. ele é para anteontem. Eu tô nesse naipe. E eu não uso medicação, por isso que eu também não durmo. Ah, então tá bom. Então, Niadre, você é psicóloga dando um exemplo desse pra gente aqui. Cara de Ferreira, espeto de pau, né? Obrigada, amiga. Gente, não façam isso, por Não favor, façam isso. aproveitem, né? Aproveitem a oportunidade que vocês têm, né? De repente, buscar um profissional, excelentes É. profissionais. Né? A Adria tá mostrando um lado, mas ela vai também procurar, né, amiga? Já procurei minha psiquiatra. Já procurei, ela já me passou os remédios. Eu tô olhando Ganhou para uma estrelinha, ganhou uma receita. estrelinha. Ganhei uma estrelinha, amiga. Ok, eu vou acompanhar. Eu prometo pra vocês que eu vou dar retorno. Eu vou acompanhar Não, esse. e a minha psiquiatra falou assim: demoraste, né? Eu conheço ela, eu disse: foi. Ela disse: eu jurava que iam ter me procurar, tu passou 4. Tu tem ideia? Eu achei tão engraçado a reação dela comigo. Eu disse: eu tentei me controlar ao máximo. Ela: infartou quantas vezes? Eu disse: 3. Ela disse: por isso que tá aqui. Ela já sabe até o passo a passo de uma mãe. Ela falou assim: meu amor, não adianta. A sobrecarga, o cuidado de vocês triplica. E não adianta, porque se tu não parar e te cuidar primeiro, tu não vai resolver nada. Tu só vai piorar. É como eu falo para meus pacientes, que porque muitos deles querem cuidar dos outros e não cuidam de si. Lógico, a gente precisa cuidar, no teu caso, precisa cuidar do João, precisa cuidar do seu pai, mas para que você cuide dele, você precisa estar bem. Aí eu digo assim, olha, quando a gente vai viajar, a comissária de bordo fala o quê?
que em caso de pressurização da cabine, caíram máscaras na sua frente, você coloca primeiro em você e depois você ajuda quem está do seu lado. Por quê? Porque se você for o primeiro colocado que está do seu lado, vai morrer você, que você não vai conseguir, né? Então, assim, a gente precisa primeiro olhar para a gente, para depois olhar para o outro. E a gente que é profissional da área é mais difícil, né? Muito. A gente Interessante. acha que a gente. Não, eu Dá aguento, conta, né? eu aguento isso aí. Dá conta. E entre tantas exigências, Adria, o que você foi descobrindo sobre si mesma depois desse diagnóstico do João? O que que você descobriu sobre você? E o que você acha que você vive hoje que você não teria vivido se não tivesse diagnóstico? O amor mais puro. Eu acho que eu não teria, mesmo que se eu não tivesse um filho neurotípico. O João, gente, se vocês pudessem ter a experiência de passar um dia com ele, o João ele é reflexo de tudo que ele recebe. Ele é muito amado, ele é muito carinhoso, ele é chameguento, ele vem, ele te cheira, ele te beija, ele fala assim, mamãe, oi meu amor, eu amo você, tá? Essa mamãe também ama você. Se eu pudesse, Deus falasse assim, André, tu quer quantos Joões? Ele fala assim, mamãe, eu quero 1.000 Joões. Eu falo, não, meu amor, só um já tá bom. Mas eu pediria 1.000 vezes a ele para ser mãe dele de novo. Eu lendo um dia desse sobre Além da Vida, né? Aí dizem que as crianças neurotípicas, elas escolhem suas mães. E eu abraço ele e digo, todos os dias quando ele tá dormindo, eu falo assim, muito obrigado por ter me escolhido para ser sua mãe. Acho que é porque a gente tem tanto amor para dar, eu acho que no meu caso, eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu só suportaria a tua partida se eu tivesse um filho. Tanto é que quando ela pegou o João no braço, ela falou assim, agora eu posso morrer em paz. Foi a frase que minha mãe disse para mim. Então, o João, ele é minha força, ele é minha base, ele é meu incentivo de todos os dias. Ele me fez adquirir mais paciência, aumentar a minha empatia, porque eu sempre fui uma pessoa muito do social mesmo antes da faculdade, eu sempre gostei muito de cuidar do outro. Isso sempre foi muito da minha natureza. E o João, ele aprendeu, ele me ensinou que todos os dias, cada conquista dele a gente celebra de uma forma diferente. Ela é mais intensa, ela é mais gostosa, ela é mais engraçada. A fala dele, ele fala assim: mamãe, mamãe. Aí a gente, oi, meu amor, olha o que eu aprendi. Agora o que que é isso? Eu não sei. A gente aplaude, a gente acha lindo. Então, ser mãe atípica, eu não carrego tanto esse Estigma, cansaço, né? esse estigma de cansaço. Eu carrego sim o medo do desconhecido, como acho que toda mãe também deve carregar pelo. É a mesma Sendo coisa, atípico ou não. sendo atípico ou não, é a mesma coisa quando ela vai se envolver com uma pessoa que a gente bate o olho e já agora e fala assim, meu Deus do céu, e agora? Mas a escolha é Vai dar deles. ruim. Vai dar ruim, a gente já sabe e a gente fica. É essa ansiedade que gera muito na gente, o medo deles Novo, errarem, né? do novo. A mesma coisa é dentro do meu pensamento como uma mãe atípica, né? É saber que vão ter dias de lutas, mas eu sempre vivencio com mais intensidade os nossos dias de glória. E falando sobre esses dias de glória, tem uma parte que muita gente não vê, né? Que são as pequenas vitórias, que é isso que você está falando agora, né? Quais foram as conquistas que podem parecer simples para quem está de fora, mas que para você é gigante? O meu filho ir no banheiro fazer o xixi e o número 2. Gente, isso não tem preço. O meu filho sentar na mesa, pegar o garfo e rodar um macarrão e botar na boca. Isso não tem preço. O meu filho pegar a roupa dele e querer se vestir sozinho, porque ele fala que ele é um rapaz. Oh, Tudo bem que a parte de trás vai pra frente, a parte de frente vai pra trás, mas ele Certo? veste. A gente fica olhando assim e diz assim, já, mãe, estou pronto. O meu filho pegar todos os bonecos dele, gente, e botar na mesa, e não são poucos. Ele sempre brinca com. Ele associa muito família. Por exemplo, a galinha pintadinha é o pintinho amarelinho, o galo carijó e a galinha pintadinha. Aí ele pega, bota sentado na mesa, aí ele faz na boca de cada um, aí depois ele come. Ou então ele se arruma e fala assim: meus filhos, o papai vai sair,
Mas ele volta já, tá bom? Papai ama vocês. Ele reproduz exatamente o que a gente dá pra ele. E a gente acha tão engraçado que a gente fica só ouvindo eu e meu marido. Aí fala assim: o papai chegou! Que é como o pai dele faz. Aí então ele fala assim: eu já vou pra aula, tá? Seja um bom aluno, se comporte, obedeça a tia Lê, que a mamãe vai estar aqui esperando por você. É exatamente o que eu falo todos os dias pra ele. E ele faz. Então, toda brincadeira do João é sempre relacionada à família. É a galinha pintadinha, é a família da Peppa Pig, é a família, por exemplo, se você for dar um brinquedo para o João, ele quer sempre a família, ele quer o pai, a mãe, o filho e o irmão. Porque é assim que ele vê, a base familiar dele fala É, muito alto, é assim que a gente trabalha muito com ele. Eu evito muito, assim, divergir na frente dele com meu marido ou falar alto. Ele está aprendendo a falar porque você já palavrão. fala alto, né? No teu, É, na tua entonação já é é alta, alto, né? Não. exatamente. A nossa não Nossa, é né, amiga? alta. Não, imagina. Eu falo baixo. Aham, eu tô tentando, amigo. Você que tá Eu me também, pedindo. amiga, né? A gente passa por um processo de maturidade que a gente vai, A né, gente tenta. ganhando uma sutileza A gente até ao tenta, falar. né? Não, eu conversando com meu pai, tu jura que a gente tá na porrada. A gente, meu Deus, não, a gente só tá conversando. Mas, então, são essas conquistas que para muitas mães, assim, ver o seu filho comendo sozinho, ver o seu filho vestindo uma roupa sozinho, ver o seu filho pegar a caneta e escrever o nome dele, como o meu, ler como o meu. Eu tenho uma amiga que o filho dela lê tudo, fala divinamente bem, tem uma dicção perfeita, mas não pega numa caneta. Eu tenho o filho de um amigo meu que faz tudo, fala, conversa, mas não consegue ir ao banheiro. Entendeu? Então, são processos completamente diferentes. Diferente, E né? isso Individuais, né? eu vejo muito Também. essa evolução no João, mas assim, de um diálogo aberto já é mais difícil. É a parte que eu tô mais apertando nele, né? Vamos, vamos, vamos. Ele fala, e o João, ele é muito de aprender rápido e perder o interesse muito rápido. Isso é bem Eu acho que complicado. esse é um dos Característica. características deles, né? É, Eles aprendem muito rápido, então aprendeu, não quer mais saber de nada. não Não quero tem não. mais o que conquistar, né? Se você pudesse falar com outras mães que estão vivendo algo parecido, o que você gostaria que elas ouvissem de você nesse momento? Diagnóstico não é sentença. Olha pra ali e fala de novo, bem firme mesmo pra ela. Mães, coloquem na cabeça de vocês: diagnóstico não é sentença. Estudem, vocês estão dentro de uma cabine, vocês vão aprender a mexer em cada botãozinho para o piloto de vocês e voos e trazer muito orgulho, mas isso depende exclusivamente da dedicação de vocês. Qualquer coisa, podem contar comigo, eu estou aqui, eu tenho uma página profissional que as meninas têm. A gente pode trocar figurinhas, porque assim como eu ajudo a ensinar, eu também aprendo muito, porque cada experiência é diferente, né, uma da outra. E o teu marido, ele não quer que eu falar algo? Era pra ele estar sentado bem É, aqui, ele tá ó. sentado aí também, contando a experiência. Ah, mas não é Não, só pra escutar, é pra falar Porque assim, também. eu tenho o irmão do meu marido, né, o meu cunhado, ele é que é o principal suporte do filho dele, né, que é autista também. Uhum. Então, assim, a gente fala também muito de mães atípicas porque realmente é o maior O maior número, número, É, né? 90% né? são as 90% mães. são as mães, São. né? Mas a gente também tem esse universo, né, dos pais que não abandonam, dos pais que cuidam, dos pais que amam, né? Por isso que eu queria alguém aqui, né, para ter essa fala, né? Eu, De eu, eu repente, até né? pensei quando a gente conversou em trazer, porque o meu marido ele é muito caladão, ele só fala mesmo assim, na Aparecida ele se solta. Olha Que que fala parecida, Edgar. Bora, Edgar, senta aí um pouquinho com a gente, Edgar. Fala a tua experiência, rapidinho, vem, Edgar. Vamos lá. É um pai Senta aí, autista. Edgar. Seja bem-vindo, Edgar. Olha, não estava nada combinado, viu? É, Mas conta. Peraí, só um pouquinho para não desligar. Porque a gente está falando, né, desse assunto e é importante ter essa visão. Porque a Adria, é, como a gente sabe, né, desde o início, que vocês estão juntos, né? Desde o início. Isso, Estão desde o juntos desde o início. E é importante também até para motivar outros pais que, por medo, eles fogem, né? fogem. Então, fala aí, Edgar, a tua experiência Bom, sendo um pai atípico. o João é como ela falou, né? O João é um avião, né? Com vários botões para ser, Comandado. para ser comandado.
E é uma figura. João, o dia a dia do João, o que eu posso falar é que cara, ele ama Burger King, ama batata frita. Ele se arruma de tudo que é jeito e pega a chave do carro, quer sair. Se a gente não tiver cuidado, ele foge. É. O João, pra mim, é a razão de viver, não tem nem o que falar. Enfim, né? A nossa bênção de Deus, né? E parabéns, assim, sabe, Edgar? Eu não estou desmerecendo a Adria, e ela sabe disso. Mas pelos números que a gente tem Porra. de homens que não, Não ligam, né? que optam por Sim, não sim. enfrentar isso. Assim, o pouco que eu acompanho ela, geralmente a gente vê muito a mãe, né? Sempre, É né? sempre carregando o filho para tudo que é lado, né? O pai até, às vezes até se admira quando acontece por exemplo, de ir no instituto, né? Quando eu estava ativa, de acompanhar o filho, né? Quase ninguém vê. A gente vê mais a mãe para cima e para baixo com a criança, né? E isso daí, sim, tem casos que ocorre sempre que tem uma mãe com mais de um filho, né? É. Nunca só um. E é complicado, é bastante pesado, né? Eu dou o suporte para ela do que eu posso, como a gente já combinou, mas ela sim, ela tem mais experiência do que eu, vamos botar assim, né? Mas só Mas eu tô ali do a tua lado, presença sempre, já é sempre, muito. para E tudo. assim, eu não tô querendo romantizar, viu, gente? Porque a gente sabe que, de fato, é obrigação, mas assumir a obrigação são poucos. Então, por isso que eu faço questão, hoje fiz questão de chamar o Edgar Sim, aqui, para ele falar, que é justamente para motivar, sabe? Para desmistificar esse estigma que tem dessa paternidade atípica. É. Porque o amor que vocês podem oferecer para o filho de vocês vai proporcionar um suporte muito maior. Vai. E essa mãe, essa família, esse núcleo familiar, dificilmente vai ser adoecido. Vai ser cansado, sim, mas adoecido, não. Então, justamente por isso que eu quis que a Edgar saísse ali dos bastidores e viesse aqui É. falar um pouco com a gente, que é para vocês verem também. Existe esse outro lado também, né? Existe. Inclusive, quem está assumindo a instituição hoje é um pai atípico, totalmente presente na vida do filho, de levar para terapia, de ser participativo. E eu digo sempre isso para ele, eu falei assim, amigo, eu acho que você é o primeiro pai atípico que vai assumir de frente uma instituição que vai trabalhar com as crianças. Aí ele amigo, eu disse, mas se você precisar, eu e o Edgar estamos aqui para te dar todo o suporte. Então, foi por isso assim que eu fiquei mais tranquila, porque ele entende o que eu estou falando, ele entende o que a gente vive, porque ele vive isso. Tem dias que para ele tá difícil, hoje o meu filho não dormiu legal. Eu falei, poxa, amigo, mas a gente tá aqui, a gente sempre troca, a gente tem conversa muito. Ele gosta muito do Edgar, eles conversam muito também sobre isso. E quando o Edgar falou sobre os pais serem participativos, nós estávamos fazendo um trabalho no instituto, da faculdade, inclusive, estava cheio de mães. Aí entrou um pai, foi muito engraçado a Todas as mães reação. olharam. Todo mundo parou, até a gente parou de falar e ficou olhando. Aí ele passou por todas nós e sentou. Aí a minha irmã olhou, boa tarde. O senhor está no endereço certo? Não é aqui o Instituto Mãe Raiz? Ele disse, é. Não, eu vim participar da palestra. As mães começaram a aplaudir. Juro, porque elas ficaram besta. A mãe não conseguiu ir e pediu que o pai fosse. E ele foi. E sabe o que é mais lindo, Adriana? A gente está falando sobre mães e pais atípicos, né? Mas assim, o que é que nós estamos vendo aqui? O João tá lá com a irmã dele. Tá, E quem está te dando suporte aqui? ele. É Assim, como... essa conexão de vocês, assim, não tem palavras para falar, sabe? Porque o suporte dele não é só para o João, é para você e o seu para ele. É, Então, isso é muito bonito de se ver. E não é só em casamento de pais com filhos atípicos, né? Esse suporte, essa parceria de vocês, como a Grace falou, continuando desse jeito, dificilmente pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas dificilmente essa família vai ser adoecida. é.
né? Assim, a gente, como eu falei novamente, sem romantizar, né, mas sendo real, né, a gente sabe que a responsabilidade ela é partilhada, independente, e aí também vou falar em outros cenários, né, às vezes por algum motivo e por não buscar ajuda, né, o casal adoece, Adoece. né, e separa, mas a separação ela também não precisa ser um motivo de separar do filho, De né, abandono, de né? abandono. Ela pode ser manter esse suporte, né? Então, meus queridos, que maravilha, né? Vocês gostaram, gente? Gostaram, né? Tenho Adorei. certeza. Tenho certeza que vocês gostaram aí de casa. Espero não ter me excedido na minha fala, Não, né? Porque a Não, mulher não. típica, Ei, ela tem disso. você hoje tá CPF, não tá CRP. Obrigada, amiga, adorei essa frase. Você está CPF, não está CRP. Pode ficar à vontade. E muito obrigada por você ter aceito, por você também, Edgar, Obrigado. aceitar de sentar aqui responder a conosco, pressão. aceitar aqui sentar conosco. Sou meio ogro. Não, não existe isso. Você é você. E parabéns pelo trabalho que você desempenha, pelo acolhimento que você desempenha. Parabéns por ser a mãe do João. Obrigada. Parabéns por ser a Adria. Parabéns, Edgar, por ser o pai do João. Obrigado. Parabéns por ser o Edgar. Muito obrigado. Parabéns por ser o marido da Adria. Isso. Parabéns por ser a mulher do Edgar. Obrigada. Parabéns pela família de vocês. Obrigado. Obrigada por vocês hoje. Compartilharem com a gente e com os nossos telespectadores toda essa História. história incrível, sem romantizar, como a Grace falou, mas assim, nós não precisamos viver como se aquele diagnóstico, como você falou, fosse a sentença que dali nunca mais vai Não há ter, esperança, né? que vai ter que viver daquele jeito, que a criança vai ter que só que regredir. E Não é consumir assim. pelas características do Sim, autismo. sim. A Paula falando isso, eu me lembrei agora eu vendo no Instagram, uma pessoa que criticou o Marcos Mion, não sei se você chegou a ver, disse, o Marcos Mion romantiza muito a doença do filho dele, é porque ele tem dinheiro, porque ele tem suporte, porque ele tem terapeuta. Não, não é só isso, é justamente isso. E aí hoje tu mostrou, não é só o suporte é importante, tudo isso é importante, mas é mais importante como você vê Como aquele você diagnóstico do que o próprio diagnóstico em si, né? Eu sei que talvez não, eu sei não. Eu tenho certeza que não é o meu lugar de fala, porque eu não estou neste lugar. Mas como profissional, eu sei que é possível você olhar para além e você enxergar além. Uhum. Não é só olhar, você conseguir ver e viver para além daquilo. Então hoje vocês nos ensinaram muito sobre isso. E justamente por isso eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as famílias que estão assistindo, para as mulheres, para os homens, para os pais, para os irmãos, para os tios atípicos. Qual é a mensagem que vocês deixam hoje para eles? Eu acho que a base maior, gente, de uma evolução próspera para aquela criança é paciência e amor. Se você tiver isso dentro de casa, seu filho chega num lugar que você talvez nem imagine. Porque eles são capazes, sim. Isso vai depender exclusivamente das tuas informações, da tua aceitação e da tua dedicação a ele, né? Porque eu sempre digo, quem ama de fato, cuida. E quem cuida se informa, se especializa, não precisa ser uma profissional, mas em relação a conhecer o seu filho, em relação a saber se dedicar, a trazer mais leveza para esse diagnóstico, a achar que é o fim do mundo, porque não é, gente, não é. Aí eu te pergunto, cadê a tua fé? Cadê o teu conhecimento? A medicina está aí para isso, as medicações estão aí para isso, estão aí para ajudar essas crianças. Não percam tanto tempo achando que vai mudar porque vitimizando, né? puxou para o meu pai, meu filho também. Não compare, nenhuma criança é igual a outra, nem um filho é igual ao outro, nem um ser humano é igual ao outro. Então, se você notar, se você perceber algum atraso, busque um profissional, vá fazer todas as investigações corretas. Se for, continue sendo teu filho, continue amando, continue se dedicando, que com certeza ele vai evoluir, tá? E o que precisar, a gente está aqui para isso. As meninas também são profissionais maravilhosas, elas sabem disso. E a informação, ela está aí, a internet, ela está aí para isso. A gente hoje tem um mundo de informações, né? Antigamente muita coisa não existia e hoje a gente pega um celular, o que você quiser saber está ali. Então, lógico, saiba filtrar. Tem profissionais magníficos também na internet que estão ali dando suporte. Prestem atenção, conheçam os filhos de vocês e nunca deixem de se conectar com eles.
que isso é uma das coisas, os fatores mais importantes. Saibam, primeiramente, quem são os seus filhos antes do diagnóstico, tá? Aí a pergunta assim, voltando para vocês. Tá, mas como é que eu vou saber quem é meu filho? Antes do diagnóstico, quem era ele? Como era que você olhava para essa criança? Aí é quando a mãe se dá conta. Ah, ele era assim, assim. Ele era, não, ele é. Ele continua aí. É você que parou de enxergar ele assim. Então, as mães precisam parar de sentenciar essas crianças, de reforçar, de cuidar, de amar, de estudar. Porque, infelizmente, a escola vai te dar um pouco de suporte, mas ela não vai dar para o teu filho aquele que precisa, que está dentro de casa. É verdade. E é isso que a gente tenta dar para o João todos os dias. É amor, é dedicação. O João é malandro porque ele apronta. A gente Criança, é como uma qualquer criança, outra. exatamente, mas ele tem as especificidades dele? Tem, a gente entende isso. Eu já sei quando ele está entrando em crise, o que fazer para acolher, o que fazer para acalmar, a paciência. E todos os dias são novos obstáculos, novos Novos desafios, botões, novos botões, e é botão, botão que não acaba mais. atualização, E sistema. atualiza, e muda o sistema, e a gente vai lá de novo pro manual e volta. E assim a gente vai vendo com o João. Até um dia vocês descobrirem, olha, aquele ali, ó, filho da minha amiga. Bem que ela falou A pra gente vai gente. trazer ele aqui, se Deus quiser. Não tem que ter nada aqui, se tiver número. Mas obrigado pelo espaço, obrigado por ouvir um pouquinho da gente. Obrigado por dar esse espaço para muitas mães entenderem que elas não estão sozinhas, que a internet não é só para Instagram e Facebook, que é também para muito nível de informação, que a gente se ajudando, ao invés de ficar buscando o culpado, a gente não vai resolver, não existe culpa. A gente precisa, que tem mães que se culpam, viu, meninas? Muito. Tem mães que se suicidam porque não aguentam, por se sentirem sozinhas, por não aguentarem, as pessoas não aguentarem, mas elas falarem sobre o autismo porque é só o assunto que elas sabem. Mas dizer que elas não estão sozinhas, dizer que a gente está aqui uma para cuidar da outra, que existe, que ano que vem vai existir um projeto muito mais voltado a isso, depois a gente vai conversar em off sobre isso. Está vindo também um projeto agora para dentro das escolas, para dar esse suporte tanto para os professores que também estão perdidos, também estão adoecidos. A gente está montando esse projeto para isso, para olhar o professor, para olhar o aluno e para olhar a família desse aluno. Aí você imagina, né? Um professor de rede pública com 20 crianças numa sala. 20 Não, não. eu tô colocando no cenário otimista. 20 crianças numa sala tendo 3 autistas. Imagina. Sozinho para cuidar. Sozinho. Resumindo, ninguém aprende, porque a criança, se for hiperativo, não para. Então tira a atenção das outras, né? Que estão ali com o cérebro aguçado, querendo saber das coisas. Aí isso alimenta bullying, porque as escolas precisam reforçar muitas, muitas e muitas palestras, não só para as crianças neurotípicas, mas para os pais dos coleguinhas dos neurotípicos. Pronto. Porque a educação vem de casa. Pronto. Sim. É isso. Entendeu? É isso Então mesmo. a gente está montando todo esse trabalho, todo esse novo instituto que queria que vocês conhecessem, que vocês vão gostar muito, as meninas são muito bem dedicadas a isso, todas são pedagogas, inclusive, para falar sobre isso. A doutora Alessandra está montando todo esse projeto já para a gente trabalhar em parceria com elas, que elas trabalham com curso de profissionalização, palestras. Aí a gente estava falando, e elas falaram muito sobre isso, por serem de sala de aula e falar assim, Adria, eu tenho um amigo que trabalha na secretaria do município, ele falou, Adria, todo dia eu encosto 10 professores, todo santo dia. Já Vai pensou? chegar uma hora que E não não vai vai ter ter mais professor. professor na sala de aula. Não vai. Além de todo o sistema, né? A sobrecarga. Que já não ainda tem- ajuda. que já não ajuda. Então, Mas É pano para dar de metro aqui essa conversa. é verdade. Nós temos várias camadas. várias camadas. Se tem. Mas assim, pessoal, vocês que assistiram nosso podcast hoje, muito obrigado por terem ficado até aqui. Mais uma vez, Adri e Edgar, obrigada pela Obrigado. essa aula que vocês nos deram hoje de conhecimento, nos bebedaram de conhecimento hoje sobre um assunto que todos deveriam se empenhar um pouquinho em saber, Verdade. né? Porque, assim, nós estamos aqui em 6, 7. Talvez tenha um autista que a gente não sabe. Como se fosse um com nível de suporte 3, como é que nós agiríamos se nós não tivéssemos conhecimento? Né? Então, assim, o mínimo de conhecimento ajuda muito. Né? Você pelo menos ter a empatia. Pelo menos. Eu não digo nem saber manejar, mas pelo menos uma empatia. Né?
Então, assim, você que assistiu, que acha que esse assunto de hoje vai ajudar alguém que precise, curte, compartilha, comenta também, comenta pra gente se vocês têm algum assunto, algum Tema que tema queira. que vocês queiram que nós trabalhássemos aqui também. Se der algum profissional que vocês gostaríamos que nós trouxéssemos também, marca ele com a gente aqui e Vem florescer com a gente!